Agora iremos estudar a classificação dos hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto ele possui uma classificação, né? Essa nomenclatura que vamos estudar agora é a nomenclatura de cadeia normal, que possui carbonos primários ou secundários, beleza? O primeiro alcano, né, que é um hidrocarboneto que iremos estudar, ele apresenta ligações simples, como vocês podem ver aqui, só tem ligações simples, esses tracinhos ligações simples. Os alcenos já possuem ligações duplas, né? Tá? Então vocês se lembram que o en é o infixo, é o intermediário, é o que liga um elemento, né, ao outro elemento, tá? Ao carbono, ao átomo de carbono, ao outro átomo de carbono. Aí nós temos também os alcinos, que têm ligações triplas. Uma ligação tripla, a gente lembra do IN, né, o intermediário que liga os dois átomos de carbono. E nós temos também os alcadienos, que são o quê? Duas ligações duplas, né? Duas ligações duplas. Alcadieno, di, né? Di são dois, então em ligação dupla, então dieno. E nós temos também as estruturas cíclicas, né? Que são os ciclanos, que têm ligações simples, o an, sempre quando tiver o an, a ligação vai ser simples, beleza? E os ciclenos, sempre que as ligações forem duplas dentro do ciclo, eu vou lembrar do cicleno, do en, tá? Se fosse uma ligação tripla, seria ciclino, beleza? Mas no momento nós iremos trabalhar só com os ciclanos e ciclenos. Lembrando que a nomenclatura para os ciclanos vai ser colocar sempre o ciclo no início, depois seguir a nomenclatura tradicional, colocar a quantidade de carbonos, que é o prefixo, né, com fazer a contagem, o infixo, que seria o tipo de ligação, e o sufixo, que como aqui só é carbono e hidrogênio, recebe a letrinha O, né, que é do referente à função orgânica de hidrocarboneto. Falar em hidrocarboneto e não falar em petróleo é complicado. Por quê? Porque uma mistura de hidrocarbonetos constitui o petróleo. Nós iremos, nas próximas aulas, trabalhar esse assunto separadamente, especificamente o petróleo, ok? Aqui nós temos também uma classificação dos hidrocarbonetos chamado os aromáticos, né, as estruturas aromáticas, que temos nessas estruturas três duplas ligações, né? Essas três duplas ligações, elas sofrem um processo de ressonância. O que é isso? Ressonância é o deslocamento de elétrons π dentro da estrutura cíclica. Com o passar do tempo, esse deslocamento faz com que essas ligações se hibridizem, elas se misturem, né? Formando justamente esse ciclo, tá? Então, a estrutura é cíclica, mas ao mesmo tempo ela é aromática. Aromática porque ela tem a condição da ressonância. Para que eu reconheça um composto aromático, devemos sempre lembrar da regra de Huckel e aromaticidade, tá? Se o número na equação de Huckel der inteiro, né, for inteiro, a estrutura é aromática. Se for fracionário, a estrutura não é aromática, ela passa a ser cíclica, beleza? Aqui nós vamos para alguns exercícios, tá? Para a gente fixar os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, tá? Aqui nós temos uma sequência de átomos de carbono ligados entre si. Nós temos 4 átomos de carbonos, tá? Então, os 4 átomos de carbono, observando para cá, eu chamo ele de but, né? Então, ele é o but, beleza? O but. E o an significa que são ligações simples, beleza? E o O só pode ser a terminação do hidrocarboneto, beleza? Então, como é que ficaria o nome? Butano. Por exemplo, aqui, eu tenho quantos carbonos aqui? Eu tenho 3 átomos de carbono, prop, tá? A ligação é simples, an e O, que é a terminação do hidrocarboneto. Esse aqui é o et, tem 2 carbonos, an, ligações simples e O. Aqui só tem um carbono, fica met, an, porque isso é ligações simples, e o O, porque só tem carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui dos alcenos, é necessário fazer uma numeração, tá? Essa numeração só se faz ela em compostos que têm insaturação, como os alcenos, né, os alcinos, que tem a ligação tripla, os alcadienos, que tem 2 ligações duplas. Vocês sempre vão fazer a contagem, né, por onde? Pelo carbono, onde essa insaturação está mais próxima, beleza?
Por exemplo, essa insaturação aqui, essa ligação dupla, está mais próxima desse carbono aqui, da extremidade, e não desse. Então, eu vou começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou colocar prop, que são 3 carbonos. Por quê? Porque a insaturação sempre ela vai pertencer ao carbono de menor numeração. Quem é o carbono de menor numeração? Esse da extremidade. Então, eu botei 1, porque eu numerei ele como 1. O En, porque a ligação é dupla. E o O, porque se trata de um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, beleza? Esses hidrocarbonetos, que tem a insaturação próxima à dupla, a numeração não é necessária. Você pode colocar prop-1-eno ou propeno, simplesmente propeno, tá? Essa numeração ela não é necessária, beleza? Aqui, por exemplo, essa insaturação, se você for observar, ela está mais próxima dessa extremidade do que essa. Então, o que acontece? Eu vou fazer a contagem por esse carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa insaturação, lembrando que ela pertence ao carbono de menor numeração, tá? Que é o carbono 2. Aí eu coloco pente, tracinho 2, por quê? Porque é o carbono que eu numerei 2, o En, que a ligação é dupla, e o O, que só tem carbono e hidrogênio. Trata-se de hidrocarboneto. Esse aqui é a mesma coisa, ó. É um alcino, né? Da classe dos alcinos, porque tem uma ligação tripla. Eu contei daqui, por quê? Eu contei daqui? Porque essa insaturação está mais próxima dessa extremidade. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Eu coloquei but, porque eu sei que 4 carbonos é o quê? É but, tá? But. Eu coloquei o 1 porque eu comecei a contar desse carbono por causa da insaturação, que ela está mais próxima aqui da extremidade. O In, que é a ligação é tripla, e o O, que é um hidrocarboneto. Essa numeração também não é necessária. Você coloca, caso você queira, mas não é necessária. Você pode botar normal, butino. Agora, se essa ligação tripla, tivesse aqui no meio, tivesse mais carbonos, aí você teria que colocar para indicar a posição desse carbono. Por exemplo, aqui nós temos essa outra estrutura que tem a ligação tripla, tá? Por que eu estou começando daqui? Porque essa ligação tripla está mais próxima dessa extremidade. Então, eu contei. Aqui nós temos, ao todo, 6 carbonos, beleza? Então, X, vocês já sabem que 6 carbono é X, tá? Então, vai ficar X, 2. Por que 2? Porque ela pertence ao carbono, né, de menor numeração, a insaturação, que eu quero dizer. O In, que a ligação é tripla, e o O, porque esse é carbono e hidrogênio, beleza? Aqui nós temos uma estrutura em forma de linhas, bond line. Eu comecei a contar por esse carbono porque essa insaturação aqui, essas duas insaturações estão mais próximas desse carbono aqui, ó, tá? Então, essa insaturação entre 3 e 4, essa insaturação pertence ao carbono 3. Essa insaturação entre 5 e 6 pertence ao carbono 5. Por que eu botei DEC? Porque nós temos aqui 10 carbonos. DEC, traço, 3 e 5. Por que 3 e 5? Porque essa dupla pertence ao menor. Então, fica 3 e 5. Di, por quê? Porque são duas duplas. Di. O En, porque é uma ligação dupla. Então, o O, porque é carbono e hidrogênio. DEC, o 3 e 5, dieno. Beleza? Nós temos aqui também essa outra estrutura. Eu poderia começar a contar, numerar essa estrutura aqui, esse alcadieno, né? Porque são duas duplas, tanto por esse lado quanto pelo outro lado. Por quê? Porque essas insaturações estão próximas, né? Estão próximas aqui às extremidades. Então, contando aqui, observamos o quê? Que essa dupla ligação ela pertence ao carbono 1. Essa dupla aqui ela pertence ao carbono 4, que é o menor, tá? Então, nós temos pente, porque é 5 carbonos, 1, porque ela pertence a 1, e 4, que ela pertence a 4, né? O carbono 4. Di, porque são duas duplas. O En, porque a característica da ligação dupla é En, e O, só é carbono e hidrogênio. A mesma coisa aqui. Vocês observarem aqui, tem 7 carbonos. Aí, entre 2 e 3, fica 2, né? E aqui, entre 3 e 4, fica 3, porque 3 é menor. Entre 5 e 6, fica 5, porque ela pertence ao carbono de menor numeração. Tri, porque são 3 duplas. Tri, En, porque a ligação é dupla, tá? Então, só coloco esse prefixozinho antes do infixo aqui, que é para indicar quantas duplas tem. E O, porque se trata de hidrocarboneto.
Aqui nós temos 9 carbono. Por que eu comecei desse carbono aqui? Por quê? Porque eu comecei dele? Porque essa insaturação está na ponta aqui, na extremidade. Fazendo aqui o cálculo, non, porque vocês sabem que 9 carbonos é non, né? Ó, non, beleza? Então, 1, porque entre 1 e 2 é 1, ela pertence ao carbono 1. Entre 3 e 4, 3. Entre 6 e 7, 6. Tri de novo, porque são 3 duplas, em ligação dupla. E O é o hidrocarboneto. Beleza, galera?